Porque nós precisamos, aleluia, primeiro admitir. E nós precisamos, aleluia, buscar a libertação. Como é que alcança a libertação de um vício? Quando der vontade de usar aquilo que você usa, você vai lá e usa, ou você faz o contrário? Deixa a vontade passar, procura fazer outra coisa. Para vencer a preguiça, o caminho é o mesmo. Só que é o inverso. O vício nós vencemos por não fazer. E a preguiça nós vencemos por fazer. Muitas e muitas vezes a vontade é ficar deitado na cama. Nessa hora levanta. Nessa hora louvado seja o nome do Senhor. Vai, aleluia, cuidar dos seus afazeres. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque sem semeadura não existe colheita. Se nós queremos colher, nós precisamos semear. Louvado seja o nome do Senhor. Não há, aleluia, colheita sem semeadura. É preciso sermos diligentes. Sabe por quê? Porque aquele que é diligente, ele governa. Mas o preguiçoso, ele acaba sendo escravizado. Isso é bíblico. O diligente, ele acaba governando sobre o preguiçoso acaba sendo, aleluia, escravizado. E nós precisamos fugir da escravidão, porque Jesus, ele nos chamou para sermos livres em Cristo e não escravizados pelo pecado. Jesus, ele nos chamou para sermos livres em Cristo e não sermos escravizados pela preguiça. Louvado seja o nome do Senhor. Eu poderia ter usado a desculpa da tosse e da gripe para não ministrar essa mensagem hoje. Eu poderia editar essas tosses, cortar, tirar fora, mas eu não vou editar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou deixar para que sirva de exemplo, para que sirva de lição, para que sirva de aprendizado para a tua vida, para você que está sendo alcançado por esta mensagem. É importante saber que a preguiça, ela pode ser média, a preguiça, ela pode ser leve, ela pode ser grave, que é o ápice da preguiça, onde a pessoa tem vontade, até mesmo tem preguiça, até mesmo de colocar a comida na boca. Todas elas são perigosas, aleluia, e elas podem, aleluia, começar na leve, pode ir para médio, pode chegar no grave, quando nós se entregamos. Portanto, lute pela libertação. Lute pela transformação. Louvado seja o nome do Senhor. Porque enquanto o preguiçoso dorme, a pobreza ataca. Isso é bíblico. Enquanto o preguiçoso dorme, a pobreza o ataca. Aleluia. E a necessidade, aleluia, ataca como um homem armado, como um ladrão armado. Aleluia. A dispensa de um homem, de uma mulher preguiçosa, nunca vai haver fartura. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque as pessoas em nossa volta, elas nos ajudam uma vez, elas nos ajudam 2 vezes, 3 vezes, mas quando ela percebe que estamos sendo preguiçosos, quando ela percebe que nós não estamos dando o nosso passo, nós não estamos buscando a mudança, ela não mais nos estende a mão. Quero trazer mais um testemunho rapidamente para nós encerrar esta mensagem. Uma vez, aleluia, uma pessoa me procurou que estava precisando de dinheiro para comprar Danone, comprar umas bolachas, umas coisas para as suas crianças. Primeiro, eu vim comer Danone depois de adulto, com mais de 20 anos, quase beirando os 30. A falta de Danone não mata, não é ignorância. Quando Deus me manda ajudar, eu ajudo. Quando Deus me manda fazer a obra de caridade, eu faço. Eu orei, pedi sabedoria a Deus. Eu percebi que havia muita vaidade nos pedidos. Eu estou falando do Danone, da bolacha, mas havia muita vaidade no pedido e nada de básico. Eu falei, não é uma necessidade básica. Deus tocou no meu coração para falar com aquela pessoa duramente, porque às vezes ser pastor não é só passar a mão na cabeça, não. Tem hora que nós acumulamos alguns inimigos, porque quando Deus nos manda uma palavra dura, nós temos que dar. Quando Deus manda ajudar, nós ajudamos, mas se Ele mandar uma palavra de correção, nós temos a obrigação de entregar. E eu falei para ela, olha, eu não tenho condições de te dar o dinheiro para você comprar um Danone.
Na verdade, eu até poderia ter dado uma oferta, mas o dinheiro para tudo que ela queria eu não estava em condições, porque eu tinha minhas necessidades também. Eu falei, o que eu tenho para você é a oportunidade de trabalho. Eu não posso, aleluia, dar aquilo que você quer hoje, mas eu posso te oferecer uma oportunidade de trabalho. E aí eu comecei a conversar com aquela pessoa e ela começou a fazer as perguntas acerca do que seria o trabalho. Louvado seja o nome do Senhor. E ela começou a me fazer umas perguntas acerca do trabalho e eu percebi logo que era uma pessoa desanimada, uma pessoa desinteressada. Ela já começou logo a colocar dificuldade, dizer que não ia dar certo, que não ia conseguir. Louvado seja o nome do Senhor. Eu falei, olha, como que não vai dar certo, como que não vai conseguir? Se eu consigo, se eu sustento a minha casa, se eu sustento a minha família, se eu estou prosperando neste ramo de atividade, se eu comecei, aleluia, trabalhando para outras pessoas, e hoje, 3 anos depois, eu tenho a minha própria fábrica, eu tenho, aleluia, a possibilidade de oferecer porta de emprego para outras pessoas, por que não dá certo? Será que o problema é o trabalho mesmo? Louvado seja o nome do Senhor. A pessoa não falou mais comigo. Louvado seja o nome do Senhor, mas não tem problema. O que tinha que ser falado foi falado. Quando nós estamos na direção de Deus, nós falamos, aleluia, aquilo que Deus manda falar. Já teve situações de eu saber que a pessoa ia usar o dinheiro para o vício, mas eu ofertei na vida dela. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus tocou no meu coração para ofertar e aproveitei da oportunidade para falar de Deus para ela. Cada caso é um caso. Louvado seja o nome do Senhor. Não é porque nós agimos desta maneira com essa pessoa que nós agimos sempre desta maneira. Nós que somos servos e servas do Senhor, nós precisamos agir na direção de Deus, conforme o que Deus manda, conforme o que Deus coloca no nosso coração. Tem pessoas que precisam da ajuda, tem pessoas que precisam da correção. Aquele que precisa da ajuda, nós ajuda. Aquele que precisa da correção, nós temos a obrigação de corrigir e de ensinar. Porque muitas e muitas vezes o pai não ensinou, muitas e muitas vezes a mãe não ensinou. Louvado seja o nome do Senhor. E o sábio Salomão, ele escrevendo em Provérbio, ele diz assim: ó preguiçoso, vai ter com a formiga. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, porque elas não têm chefe, não têm governador, não têm líderes. Isso é o que diz a Bíblia Sagrada. Nós estamos pregando com base na Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome do Senhor. Mas no entanto, aleluia, no verão, aleluia, elas guardam para se alimentar no inverno, para se alimentar no frio. Louvado seja o nome do Senhor. Até mesmo as formigas, ela tem uma lição para ensinar ao preguiçoso. Até mesmo a formiga, ela tem lição para ensinar para o preguiçoso. Muitas e muitas vezes nós olhamos para a formiga como algo insignificante, como algo talvez desprezível. Mas Deus é tão perfeito que por meio da formiga, Ele ensina que nós precisamos trabalhar. Ele ensina que nós precisamos ir em busca do nosso sustento. Ele ensina que nós precisamos, aleluia, vencer, aleluia, as nossas limitações, para que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas, para que nós possamos honrar com os nossos compromissos. Louvado seja o nome do Senhor.